Ei, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho de geografia, né? Já que eles pediu que vocês lessem alguns textos, fizessem algumas atividades. E agora a gente vai explicar um pouquinho do que a gente vem falando ao decorrer dessas aulas de geografia. Quando nós começamos a estudar sobre o Brasil, a gente começou a falar sobre a posição geográfica do Brasil, né? Que ele estava na América do Sul, porque ele estava abaixo da linha do Equador. Nós já tínhamos conversado antes o que é a linha do Equador, o que é o meridiano, e a gente já tinha falado da importância da divisão, feita tanto pelo meridiano quanto pelos paralelos. Tranquilo? Mas agora a gente vai falar do Brasil como um todo. O Brasil a gente já sabe que ele é formado por 26 estados e o Distrito Federal, ou seja, 27 unidades federativas. Já, Cris, mas o que é unidade federativa? Unidade federativa onde ela tem o seu governo, onde ela é administrada, ela obedece um governo fixo. No caso do Distrito Federal, quem é responsável por ele é o presidente do Brasil. Ele, então, além de estar ali sendo auxiliado pelos governadores, pelos prefeitos, pelo cuidado com o Brasil todo, ele também vai administrar de perto o Distrito Federal. Por isso, 27 unidades federativas. E aí, a gente começou falando um pouquinho de como esses 26 estados eles são divididos em regiões. Regiões que alguns de nós já conhecem, né? A gente já sabe que o Brasil é dividido em 5 regiões, certo? Então, nós temos aí a região norte, a região nordeste, a região centro-oeste, a região sudeste e a região sul. 5 regiões. E a gente começa a pensar, mas como é que foi definido qual estado faz parte de cada região? Foi feito um estudo pelo IBGE, esse estudo demanda tempo, né? Foi feito um estudo, tanto que o mapa do Brasil, ele sofreu modificações ao decorrer desse estudo. Se você ler os textinhos que eu te pedi, você viu uma modificação lá. O estado do Tocantins sendo separado do estado de Goiás. Então, foi uma das últimas modificações que o nosso mapinha do Brasil sofreu. Essas modificações, elas repercutem também na divisão dos estados em relação às suas regiões, em relação às regiões que ele pertence. Beleza? Então, quais são os fatores para agrupar os estados na região? De acordo com os estudos do IBGE, são as características que esse estado apresenta. Então, as características físicas, as características da população, a localização que esse estado tem, a situação econômica que esse estado tem, certo? Se você observou o mapinha do Brasil, você já viu quais são as maiores regiões, quais são as menores. Mas a gente não pode confundir maior em relação ao espaço com mais desenvolvido em relação à economia, em relação ao dinheiro. Por isso mesmo, a gente vai estudar cada região. Nós vamos começar pela região norte e ao decorrer do ano a gente vem falando um pouquinho de cada região do Brasil. E aí a gente vai entender que o nosso Brasil precisa ser muito bem cuidado, porque é um país lindíssimo, com muita variedade de população, de costumes. Isso é o mais legal e o mais importante. Então eu separei aqui um mapinha do Brasil. Olha, eu tenho certeza, vocês estão aí olhando esse mapinha, né, dos estados brasileiros. E esse mapinha, ele vem com essas 5 regiões brasileiras, certo? Essa região que está em verde, ela é a região norte. Percebe que a região norte é a região que tem o maior espaço de território no Brasil. Depois, segunda região nordeste, é que está em azulzinho. Depois, a região centro-oeste, que está em amarelo. A região sudeste, que é a região que nosso estado pertence, que está em rosinha. E depois a região sul, que é as que está em roxinho aqui.
Então, aqui a gente percebe a divisão dos estados brasileiros de acordo com as 5 regiões. E vale destacar que cada região tem o seu costume, tem a sua população, de acordo com os primeiros habitantes dessa população, com a migração que essa população sofreu, ou seja, quem veio morar nela, quem veio morar nessa região e trouxe também os seus costumes. Isso é muito importante a gente entender. Então, essas regiões, apesar de pertencerem ao mesmo país, elas apresentam características, elas apresentam uma população, uma situação econômica diferenciada entre elas. E esse agrupamento dos estados nas regiões, ou seja, os estados que foram agrupados na região norte, na região nordeste, na região centro-oeste, na região sudeste e na região sul, é porque eles apresentavam algumas características semelhantes. Isso faz com que eles agrupem nessa questão das regiões. E para a gente conhecer um pouquinho melhor sobre cada região, a gente vai começar falando um pouquinho da região norte. Então vamos, daqui a pouquinho a tia Cris vai trazer aqui um videozinho para a gente conhecer a região norte, que vai ser a primeira região que nós vamos estudar. Um beijo!